E aí os erros mais comuns, né, que a gente acaba vendo são esses da pessoa não planejar, né, não buscar às vezes a ajuda, pelo menos em algumas áreas, quer fazer tudo. E traçar isso bem detalhadamente. Com isso mapeado, por mais que você não tenha público, você vai fazer o teste se realmente você está conseguindo alcançar esse tipo de público. E a gente acabou não citando, né, de forma assim específica, mas para quem tem negócio físico, por exemplo, né, a gente já está até passando dessa era, mas para a gente não esquecer da era da experiência com o cliente, né? A pessoa às vezes vende roupa, mas ela não vende só roupa, né? Hoje em dia, ela vende uma experiência mas você é o seu melhor investimento. Mesmo que você trabalhe para alguém, né, faça bem feito, né, sempre dê o seu melhor, dê o seu máximo que você possa. Pense no que você pode entregar ao outro, o que você pode entregar de melhor ao seu colega de trabalho, o que você pode melhorar que, né, uma vida feliz, né, impacta todo mundo, seja na sua casa, seja no seu trabalho. Olá, amigos e amigas. Está no ar mais um bate-papo com Jane Schwab. E hoje eu recebo uma convidada muito especial que já esteve aqui com a gente e volta para falar de um tema que faz toda a diferença para quem quer empreender com sucesso: a comunicação. Vamos conversar sobre como uma comunicação bem feita, integrada e estratégica pode transformar a imagem do seu negócio. A Luane é jornalista, especialista em comunicação estratégica e atua como consultora, ajudando empreendedores e empresas que se posicionarem melhor no mercado. Ela também tem desenvolvido um trabalho excelente com assessoria de imprensa e hoje vai compartilhar um pouco da sua experiência com a gente. Seja muito bem-vinda, Luane. Oi, Jane, tudo bem? Obrigada pelo convite mais uma vez. Muito obrigada aí pelo espaço e por essa troca aí que é sempre muito boa. Seja sempre muito bem-vinda. Mas antes de, Obrigada. mas antes de começarmos a conversar o nosso bate-papo, roda a vinheta. Luane, muita gente ainda acha que a comunicação é só fazer um post bonito, né, nas redes e explica para a gente o que é, de fato, uma comunicação integrada e por que ela é tão importante hoje. A gente fala que comunicar, a gente nasce sabendo, mas esquece fazendo. No dia a dia dos negócios, principalmente, né? São tantas atribuições, são tantas tarefas, são tantas coisas que vão acontecendo, né, no decorrer do caminhar, que a comunicação vai ficando um pouco esquecida, porque pensa-se que é só a troca de fala, né, de conteúdo, e para muita gente hoje, né, está no Instagram, é apenas aí só isso, né, comunicação, e infelizmente a gente sabe que muitos acabam se perdendo também, mas não é só isso, né, a comunicação vai muito mais além. A gente traz a comunicação como um todo, não só a comunicação com o outro, mas principalmente começando com a comunicação sobre você, como você se comunica, né? Sua comunicação, como ela funciona, como é a sua comunicação com as pessoas na sua casa, no seu trabalho e nos negócios, isso reflete, né? De forma que às vezes afeta até de forma ruim, né? De forma negativa ou de forma positiva, se você tem uma comunicação aí integrada, uma comunicação ativa, uma comunicação bem clara. A gente tem feito alguns treinamentos, eu e a Tati, com a Elo Comunicativo, voltado até para as empresas, que foi uma necessidade que a gente viu ampliando e tem crescido, que é o básico, às vezes não é feito da forma que é feito, deveria ser feito, e por questões também de ter muitas pessoas de diferentes idades, diferentes ambientes anteriormente vividos, e aí aquela, né, só entra e sai de pessoas, não tem uma integração entre equipe, então
ou para melhorar, né? Às vezes está acontecendo algum ruído, alguma situação específica, e a gente tem levado um trabalho de treinamento para as empresas nessa questão da comunicação. E a gente tem visto várias coisas que a gente pode até decorrer aqui no nosso papo, a gente conversa. Mas a comunicação, né, voltada para negócios, principalmente, ela deve ser pensada, analisada e de forma intencional. A gente tem que se comunicar de forma intencional. Hoje em dia não dá para passar de qualquer jeito, porque muita gente, né, é muita informação, é um bombardeio grande de informações. Então você tem que saber se posicionar, tem que saber falar. E se você precisar de apoio, de ajuda de profissionais, que você consiga enxergar isso, né? Porque às vezes as pessoas não enxergam. Aí tem o trabalho de mídias sociais, de redes sociais, que né, hoje é fundamental ter. Tem um trabalho de marketing, que faz toda a parte estratégica, de branding, que vai estudar o seu posicionamento no seu nicho, no seu negócio, buscando o seu público-alvo correto. E tem assessoria de imprensa, né, que eu faço um trabalho direcionado, personalizado hoje, focado no nicho da pessoa. Então, tem várias vertentes para você ter uma comunicação mais integrada, mais eficaz e de forma direta comunicando o que você realmente quer. E quais são os erros, né, mais comuns que você vê nas estratégias, né, de comunicação? De quem está começando? Eu acho que é muito. A gente sabe que é eu presa, né, que a gente chama, eu faço tudo, né? Então, tem algumas situações que acabam atrapalhando um pouquinho. Foi um pouco aí do que eu falei, e a gente acaba esquecendo de pensar no antes de começar a fazer. E às vezes a gente já vai fazendo, porque realmente também, né, não dá para esperar o mundo perfeito. Mas se a gente pudesse, pelo menos, parar para analisar um pouquinho antes, qual é o meu público-alvo, qual é o meu nicho, para quem eu vou comunicar, qual é o meu perfil de cliente, que forma que eu tenho que fazer para alcançar esse cliente. E aí, às vezes, a pessoa só faz um copy e cola. Ah, já tem esse tipo de profissional aqui no meu ramo, por exemplo, psicóloga, né? Já tem uma psicóloga que faz isso, isso e isso, faz conteúdo assim, assim. E você começa a fazer, mas o tipo de conteúdo que ela cria, às vezes, não é direcionado para o seu público-alvo. Às vezes, o público dela é um público mais popular, o seu não, ou vice-versa. O tipo de comunicação também, né? O tipo da fala, o tom da sua voz, tem que ser intencional, né? Tem que ter todo esse trabalho pensado para que sua comunicação seja fluida e eficaz, como eu falei antes. E alguns erros, acho que básicos, são esses. E aí, os erros mais comuns, né, que a gente acaba vendo, são esses, da pessoa não planejar, né, não buscar, às vezes, a ajuda, pelo menos em algumas áreas, que é fazer tudo. A gente sabe que, infelizmente, não damos conta de fazer tudo. E a comunicação é o elo principal com a internet hoje, principalmente, com quem você vai buscar, né? Por mais que seja só uma vitrine, você tem que estar em algum lugar, né? Aparecendo em algum lugar, seja no Instagram, seja no Facebook, no YouTube ou no LinkedIn, você tem que se posicionar de acordo com o que você almeja, de acordo com o seu nicho, de acordo com o seu público. Então, a gente tem que saber fazer um pouquinho desse trabalho. E a comunicação vai muito além, né, das redes sociais. Às vezes as pessoas fazem um perfil maravilhoso, igual você falou, posta, cria posts, stories, faz uma arte bonita, um perfil impecável, mas a comunicação dela inicial ou no pós-venda, né, é muito ruim. Às vezes né, não sabe receber bem uma mensagem, não sabe receber uma crítica, não tem noção de receber um feedback de como pode melhorar, e aí acaba às vezes atropelando tudo, ou realmente não faz uma comunicação bem feita ali no começo, né, quando a pessoa chega às vezes perguntando, eu queria saber mais do seu trabalho, quero saber o preço, ter uma comunicação clara no próprio WhatsApp, aproveitar as ferramentas, né, que ele te dá no WhatsApp Business, por exemplo, é maravilhoso, né, que tem as mensagens ali de saudação, mensagem de saída, ajuda bastante. Fazer esse trabalho de comunicação também no pós-venda, atender um cliente, né, de alguma forma, e aí a pessoa às vezes nunca mais voltou. Mas por que que ele nunca mais voltou? Será que aconteceu alguma coisa? Ou você esqueceu de mandar uma mensagem para ele? E aí, você gostou do seu tratamento, por exemplo? Você está gostando do trabalho que a gente está fazendo? Pediu feedback? Então, uma comunicação vai muito além, né? Como você falou nisso, de um post no Instagram, no Facebook. É uma comunicação macro, eu falo que é uma comunicação 360, que ela precisa de muitas ferramentas e braços, mas que hoje em dia a gente sabe que é necessário, né?
E como alinhar a comunicação, né, com os valores da marca e o perfil do público que quer atingir? É o ideal, quem pode, né, fazer um trabalho de estratégia de marketing, de planejamento, e aí você, com um profissional específico para isso, você consegue, né? Mas, assim, em linhas gerais, a pessoa pode pensar, pelo menos, é um negócio novo, né? Estou começando um negócio novo, ou está mudando de carreira, pelo menos almeja ali um público, né? Provavelmente já tem um perfil de público na cabeça dela. Ah, quero atender homem, mulher, vou atender homens e mulheres, de um nível aquisitivo de tal poder aquisitivo, né? Então tem que ter uma noção, pelo menos, do público em geral que você quer atender. E aí a gente pensa nas personas, né? Que normalmente a gente trabalha de entender qual é realmente a pessoa ali um a um que eu quero atingir, né? E pensar nesse perfil. E desenhar mesmo, seria ideal que eu atendesse a, a Fátima, que ela tem 45 anos, ela é casada, tem 2 filhos, ela trabalha muito, mas ela também gosta de estudar, mas ela precisa de um tempo para ela, enfim, aí de acordo com o seu negócio você vai pensando, né? E traçar isso bem detalhadamente. Com isso mapeado, por mais que você não tenha público, você vai fazer o teste se realmente você está conseguindo alcançar esse tipo de público ou não, e aí no meio do caminho fazer aí a adaptação da rota, ou se estiver indo tudo bem, então você vai entendendo que o seu desenho do seu público, da sua persona, foi feita de forma legal, correta, e os seus conteúdos estão de acordo com o que aquela pessoa normalmente busca, espera, e, né, está ali buscando na internet. Então, tem várias ferramentas que você pode usar para isso, para pelo menos começar, né, trabalhar essa comunicação direcionada, e normalmente a gente fala isso, é teste também, né, e ao longo do tempo você vai percebendo, funciona mais eu fazer vídeos, aparecendo, não aparecendo, fotos, carrossel, vídeos mais explicativos, vídeos mais curtos, que tipo de conteúdo que eu busco levar para a pessoa que é o meu perfil ideal e ela está gostando, não está, e aí vai analisando. E é uma das coisas que a gente sempre fala, né, na hora de ter um negócio, que você tem ali a sua cara. A gente traz muita humanização, né, da comunicação hoje, para o trabalho das pessoas. Então, que você possa aparecer, ou não quer aparecer, não gosta de aparecer, defina alguém da sua equipe, ou alguém que possa estar ali integrado, sendo a cara da sua marca, para poder aproximar o público, né? As pessoas, a gente gosta, né, de saber quem está do outro lado fazendo algum trabalho específico, seja um doce, né, seja um trabalho de terapia, quem é que está do outro lado ali daquele perfil. Então, humanizar o conteúdo é sempre muito importante. Uma das dicas que a gente sempre dá quando vai gravar vídeo, se a pessoa consegue, né? Porque tem muita gente que tem umas travas. E aí, quando a pessoa, a gente sempre dá essa dica de quando a pessoa vai gravar um vídeo, quando ela consegue, né, gravar um vídeo, de buscar essa humanização, pelo menos vai começando narrando, mostrando a sua voz. No seu perfil lá tem uma fotinha sua fixada para a pessoa saber quem é você, a sua história. O olho no olho, né, igual que a gente está conversando aqui, é muito importante a gente estar olhando para a câmera, pensando que tem outra pessoa do outro lado, como se aquela bolinha ali da câmera fosse o olho da pessoa, para você não ficar se olhando, se ajeitando, reparando. As pessoas querem saber do seu conteúdo, né? Por mais que uma visão bonita, arrumada, né? É muito bom. E de acordo com o seu perfil também você vai entender qual roupa, qual tipo de vestimenta, ou perfil de cenário, se vai ser na rua, se vai ser num ambiente fechado, você vai entendendo isso de acordo com o seu nicho também, mas de forma mais sempre limpa, para que o seu conteúdo, que é o mais importante, chegue do outro lado. E pensar nesse conteúdo, o que você vai trazer de importante para as pessoas, né? A gente tem que gerar valor para o outro. A comunicação é isso, né? É você comunicar com o outro, entregar aquilo que você sabe, tem de melhor e fazer essa conexão. Porque senão gera ruídos, você não fala com ninguém, acha que está muito bom, porque é o seu jeito de fazer, mas o que está acontecendo? Então é sempre buscar esse planejamento, mesmo que não tenha esse suporte, mas, né, hoje em dia tem tantas ferramentas aí e ensinam, né, de forma gratuita, fazer esse planejamento e entender se está indo bem, se não está, de acordo com as métricas aí que vai aparecendo, os números, né, vão dizendo isso para gente, e os clientes, né, se estão aparecendo também ou não, você vai conseguindo avaliar isso de uma forma geral. E vai adaptando, vai criando novos conteúdos, vai testando,
e vai sentindo se a sua comunicação está sendo de forma estratégica, bem feita e eficaz, chegando do outro lado, que é o que importa, né? Agora eu tenho uma curiosidade, né? E Uhum, quando um empreendedor erra publicamente, né? uhum, Como lidar com as críticas nas redes sociais ou assim, ou a crises de imagem, né? Tipo assim. aham. O trabalho com assessoria de imprensa, por exemplo, busca trazer mais autoridade para o especialista, para os negócios das pessoas, né? Elevando o nome dele na mídia, de acordo com o objetivo traçado e delineado, para que ele possa ser referência no mercado. E às vezes, no decorrer do caminho, acontece algum problema, alguma, né, uma situação que tem que fazer a gestão da imagem. Quando você tem um assessor, né, para ajudar a gerir essa imagem, é bom, né? E aí Uhum, faz toda a diferença. Mas quando não tem, dependendo da situação, é você voltar, fazer né, a correção, se for possível. Mas dependendo da situação, é também não pensar só nas críticas, né? Porque às vezes não foi um erro grotesco, não foi uma coisa errônea que você fez do seu trabalho, às vezes é só um erro que aconteceu ali na comunicação, mas você se retratar, né? Isso faz parte. A gente vê muitas retratações aí, até de jornal, de TV, né? Que às vezes dá uma notícia errada e volta atrás. Fazer essa gestão da melhor forma possível. E eu falei até da crítica, né? Lembrei de falar que às vezes muita gente só critica por criticar, né? Porque parece que não tem nada para fazer e vai lá para apontar o outro. Mas você podendo filtrar isso, né, se é feedback, se é crítica, se foi realmente um erro que aconteceu, avaliar e voltar, porque a gente é humano, né? Errar, todo mundo tem a possibilidade de errar no decorrer da vida, né, nos negócios. E que seja possível, né, retaliação do erro, e se não for possível também, né, vir a público explicar o que aconteceu, que a gente vê casos e casos, né, que podem atrapalhar a imagem, como melhoram ou como pioram, né? Então uhum, tem que saber esse trabalho. Na assessoria, por exemplo, eu faço um trabalho de media training, que a gente chama, que às vezes a pessoa não tem condição de ter um acompanhamento de assessoria, mas é uma referência no mercado, né, no nicho dela. São poucas as pessoas que falam, ou têm o domínio do assunto do negócio dela, mas ela não sabe aparecer, não sabe falar com ninguém, segurar o microfone, morre de medo. Então a gente faz um treinamento para isso, ajuda esse, essa trava, né? Que uhum, normalmente às vezes a pessoa fala super bem, fala uma palestra muito bem, mas chegar na frente das câmeras, ainda mais se for ao vivo, a pessoa trava. E aí a gente tem um treinamento que eu faço para a pessoa melhorar esse trabalho na hora de ser chamado para uma entrevista e poder falar com segurança, que é o mais importante. Mas aí tem essas possibilidades, né? E avaliar caso a caso e a gente está, né, propício a erros mesmo, mas que possa ser reconhecido e uhum. dependendo da situação, né, retaliação e pedir aí, né, a retratação do que for feito. É que errar é humano, né? Pois é, né? Basta a Não gente dá para só. esconder Isso. certas coisas e fingir que nada aconteceu. Mas igual eu falei de críticas, às vezes que as pessoas gostam só de falar, nossa, que menina gorda, que menina isso, né? Isso daí é irrelevante para o trabalho maior que você se propõe a fazer, né? Você ignora, exclui, bloqueia, porque haters, né, que a gente chama na internet, tem muito. Então, a gente sabe que é difícil, às vezes é algo que vai afetar, né, o a pessoa de alguma forma, às vezes não pega num dia bom, ou alguma situação que já aconteceu e aquilo volta à tona, mas isso não responder na hora, né, se não puder nem, dependendo da situação, nem responda, mas se for uma crítica ali, que você vê que é uma crítica construtiva, um feedback, de forma que eu posso melhorar, o que que aconteceu, né, buscar essa resposta com a cabeça fria, pensando racionalmente, e muitas vezes, né, até reverte aí o jogo. É. O que você acha, né, que ainda falta nas comunicações feitas por marcas brasileiras, especialmente no interior ou em cidades menores? Você diz que falta elas fazerem, você acha, na minha opinião, isso? Isso, isso. Eu acho que o trabalho hoje em dia tem sido muito, como eu até falei, da humanização, né? A Isso. gente vê muitas marcas fazendo essa humanização.
talvez aproximar, né, de uma forma mais próxima de onde ela atua, fazendo um trabalho de gravação, de comercial, focado naquela região. Marcas grandes normalmente até fazem isso. Essa semana passada teve um vídeo que estava rolando na internet, eu esqueci agora o nome do lugar. E é um lugar, assim, de festa junina, Hum, famoso, assim, né? Tipo, um lugar que já tem essa característica, essa crença muito forte. E eles usaram a inteligência artificial para fazer o vídeo todo e não aproximou da própria cidade, que, né, às vezes é uma pessoa tá muito arrumada, a roupa muito assim milimetricamente perfeita, a fala também, né, o tom de voz, eu falo que também importa muito dependendo da sua marca, conforme você fala, o tipo de voz que você usa. E aí todo mundo percebeu e ela não escreveu que foi feito por inteligência artificial. E hoje em dia, né, isso daqui a tá assim correndo ainda passos largos, mas ainda demora ainda, mas ter essa normatização para isso, né? E não escrever o que foi feito por IA. Normalmente a gente, né, a gente escreve. eticamente, democraticamente, a gente tem que, né, de alguma forma citar que foi feito com a ajuda de alguma inteligência artificial, que foi feito por inteligência artificial para isso. E isso quebra, né? Quebra a conexão, quebra a comunicação com que você às vezes trabalhou um tempão e por às vezes achar, nossa, estou saindo na frente com um vídeo maravilhoso, lindo, mas não conectou, né? Então, se as marcas puderem pensar na conexão que criam com o público que ela quer atingir, né? Seja grande, pequena, isso faz toda a diferença no resultado final. Por isso que eu falo da humanização, né? Saber com quem que você está conversando, do outro lado. Poxa, fulano, até conheço, é parente de alguém, amigo de alguém, né? Ainda mais a gente em cidade menor. Acaba conhecendo, isso cria uma aproximação, a gente acaba seguindo, acompanhando mais. E aí, de repente, aparece uma situação, poxa, preciso do serviço dela, do trabalho dela, ou vou indicar, lembrei, né? Então, vai criando essas conexões. Então, eu acho que é muito isso, de buscar fazer uma conexão direta com a pessoa, com uma comunicação bem feita, de acordo com aquele público que ela está buscando ali atingir, para não ter esses ruídos, né? E de repente ter essa quebra aí de comunicação e acontecer, às vezes, até de perder cliente, seguidor, né? E ter essa ruptura. Falar a verdade, né? Eu acho que é essencial, né? Falar a Sim, verdade nunca, né? com certeza. E ter essa conexão da forma que você trabalha, mostrando. Às vezes o simples funciona muito mais que um vídeo super elaborado, né? Às vezes pegar um vídeo do passado, de uma festa que teve, nesse caso, por exemplo, e dizendo o próximo, ó, vem aí o próximo, conecta muito mais do que às vezes fazer um vídeo mega ultra power tecnológico. No mundo digital, né, onde tudo é rápido, como equilibrar redes sociais, imprensa e outras formas de comunicação? Eu acho que, pelo menos assim, você pensar no público que você quer atingir, tem que pensar onde esse público vai estar, né? E a gente sabe que imprensa hoje atinge ainda uma grande massa. E com as mídias mais segmentadas, você ainda consegue atingir pessoas que gostam mais de ler, de repente, para uma revista, né, para um portal, para um site, ou para um vídeo aqui, né, no YouTube. Então, você segmentar de acordo com o seu público, com o seu nicho, é bem interessante. E não deixar de fazer, mas que tenha uma leveza. Não seja obrigado a postar todos os dias, porque eu tenho que postar, que vai dar engajamento, que vai dar isso. Mas e a contrapartida, e a troca, e também o seu bem-estar, a sua saúde, né? Ainda mais que hoje em dia a gente tem muitos empreendedores que fazem tudo, ou buscam fazer quase tudo, tem que ter um equilíbrio, né, nessa coisa de divulgar. Mas que a pessoa possa ter, né, umas redes sociais ativas, que possa postar aí pelo menos durante a semana em algum momento, atualizar sempre o histórico, que aí acaba, né, gerando ainda essa continuidade na conexão, não perdendo essa conexão, e vai trazendo todo esse trabalho. Mas se a pessoa puder englobar todas as mídias, né, seria o sonho real, né? Dela estar na internet, ela estar no banner, dela estar aí fazendo trabalho de assessoria, se divulgando, fazendo anúncios, pelo menos diversificar, ou pelo menos de vez em quando testar, separar um pouquinho, né?
esse mês eu vou focar mais aqui, esse mês eu vou conseguir fazer um trabalho mais direcionado para tráfego pago. Nesse mês eu consigo fazer um trabalho de assessoria, que eu vou lançar um produto novo, então quero aumentar aí o meu engajamento, a minha visibilidade, a minha autoridade. Então tem várias possibilidades, né? E se a pessoa puder fazer distribuído, sempre melhor. Mas pensando na realidade de cada um, e aí faz uma análise e vê o que fica mais tranquilo, mais fácil, né, de fazer. E eu falei que seja leve, seja bom, e sempre pensando nisso. Sua comunicação individual tá legal? Como é que tá a sua comunicação? O que, é que eu posso melhorar? Comunicação com o outro. O que, é que eu posso fazer para melhorar, para evitar o ruído? Pensando sempre naquela premissa, né? Eu faço ou falo com os outros que eu gostaria que fizesse comigo, ou, né, ao contrário, não vou fazer, eu não gostaria que fizesse comigo. E meu atendimento com o cliente, minha comunicação com o cliente, como que está funcionando? Estou conseguindo prospectar, vender, atender, fazer o pós, como é que está? Pensar nessas vertentes aí também é bem interessante. Antes de continuar, quero fazer uma pausa especial para falar do trabalho da Luane. Se você é empreendedor ou profissional liberal e sente que a sua comunicação precisa de um pulãozinho, vale muito a pena conhecer os serviços dela. A Luane oferece consultoria, assessoria de imprensa e estratégias personalizadas para você se destacar no mercado. No final do programa, vou deixar aqui os contatos dela para você acompanhar esse trabalho incrível e quem sabe, dar um novo rumo à sua comunicação. Luane, para Muito quem está obrigada. começando agora, sem muito recurso, mas com muita vontade, o que você recomenda como primeiro passo para organizar a comunicação da marca? Se ela já entende para onde ela quer ir, né? Está começando, se ela já entende para onde ela quer ir, criou, por exemplo, uma marca voltada para cuidados pessoais, né, com a pessoa. Então, se ela entende que isso é o que ela quer, que ela vai fazer bem feito, ela estudou para isso, então ela pode fazer várias coisas que levam ela a outro patamar. Mas que ela tenha ali um bom perfil, alinhado com a sua comunicação, que ela crie conteúdos, né, didáticos, conteúdos que vão agregar valor para outra pessoa. Se ela puder fazer algumas fotos profissionais para alinhar a sua comunicação e ter um perfil ali arrumadinho. Hoje em dia a gente tem as ferramentas gratuitas ali, né, que a gente pode usar para fazer edição de foto, de vídeo, de arte. Então, dá para a gente fazer um trabalho de rede social legal. Tem o trabalho que você pode fazer focado para divulgação, né, do seu trabalho, com os vídeos. Então, se você puder investir ou mesmo que seja uma gambiarra, né, num ring light, ou que faça uma luz melhor, ou usar a luz natural da onde você trabalha ou vai atuar, usar essa luz, criar vídeos dinâmicos que entreguem, né, esse conteúdo, olho no olho na câmera, como eu falei, e ter um bom relacionamento com o cliente, né? Não deixar de responder, de comentar, responder os comentários, de estar pelo menos ali uma, duas vezes ao dia, vendo as suas mensagens do WhatsApp para ninguém. A gente sabe do imediatismo hoje em dia, né? Para ninguém ficar sem resposta. Se puder fazer esse trabalho mais personalizado, humanizado, mais detalhado, você vai nesse. A gente sabe que relacionamento é tudo, né? Nesse boca a boca a gente chega em vários lugares que a gente nem imagina. Então, faz o arroz com feijão bem feito, né? Que a gente chama isso, e com certeza vai fluir muito mais. E tem tantas ferramentas gratuitas, como falei, né, vídeos que ensinam tantas coisas, busca pelo menos entender, por mais que você não vá fazer, não vá querer aprender sobre determinada área, mas que você tenha uma noção de como ele funciona, para quando você for contratar alguém, já tem uma noção. Então, tem várias possibilidades e várias ferramentas à nossa disposição para melhorar aí cada dia a comunicação, seja ela online, seja ela então, tem tantas possibilidades que a gente pode pensar nessa experiência do cliente, né, que não tem, assim, por que não fazer bem feito, se você se propõe a fazer algo. E é o que eu falo, né, às vezes você é um CPF que trabalha um CNPJ, ou você trabalha o seu CNPJ, ou você trabalha o CNPJ de alguém. Mas você é o seu melhor investimento. Mesmo que você trabalhe para alguém, né, faça bem feito, né, sempre dê o seu melhor, dê o seu máximo que você possa. Pense no que você pode entregar ao outro, e
você pode entregar de melhor ao seu colega de trabalho, o que você pode melhorar, que, né, uma vida feliz, né, impacta todo mundo, seja na sua casa, seja no seu trabalho. Pensar nessa comunicação bem feita como um todo, com certeza fica mais agradável aí para todo mundo. Você não fica só focado ali, ah, meu Deus, tem que ir tal hora, sai tal hora, já tô doido para ir embora, né? Você trabalha num lugar fixo. Não, se for, não tiver legal, tenta buscar o que te agrada, né? Mas se tiver fluindo, é algo que você buscou e beleza, faça melhor que você possa, entregue o melhor que você possa, tenta ir além, pense além, né? Ajude o colega, coisas básicas, né, que às vezes vai se perdendo ao longo da nossa vida. A gente fica às vezes mais duro por alguma situação que aconteceu, fica mais retraído, busca ajuda, não estou conseguindo fazer tal coisa, busca auxílio. Às vezes um amigo pode te ajudar, não quer ali no ambiente de trabalho demonstrar que está difícil, mas busca a ajuda de um amigo ou de um superior que você tenha mais relação. Então, assim, a comunicação, ela é tão ampla e tão macro, né, que vai desde a pessoa que trabalha para uma pessoa, do empreendedor para uma empresa, ou que tem um negócio grande, ela tem que ser bem feita, sempre direcionada, sempre focada no resultado que você busca entregar, né? Como a gente está falando agora, da experiência do cliente, né? Que experiência que eu quero deixar, que marca que eu quero deixar no mundo com o meu negócio, com a minha pessoa, com o meu trabalho? Vamos pensar dessa forma. O que eu deixo aí de registro, o que eu deixo de legado da minha vida profissional no mundo, né? De repente tem filhos, os filhos vão se inspirar em você, vão ver, nossa, meu pai, minha mãe trabalha tão bem, tão feliz. É por isso que muitas vezes as pessoas seguem a carreira das outras, né? Mostrar mesmo, né, que é possível, tem possibilidades. Essa veia empreendedora cada vez mais cresce nas pessoas, pelas possibilidades de vida que a gente precisa, né, acabar saindo às vezes de um emprego, por causa de um filho, ou precisa, ou quer ampliar o seu negócio, quer trabalhar para si mesmo. Então, busca sempre fazer o melhor que você possa, trazendo uma comunicação clara, eficaz, intencional, mas bem feita, de forma, né, como você gostaria de receber, como você gosta de ser tratado pelo outro, vamos fazer dessa forma. E qual a mensagem que você deixaria o bate-papo? Eu acho que são muitas histórias que a gente ouve por aí, né, de negócios que às vezes não deram certo, de situações que às vezes causam uma barreira e aquilo te trava, mas que você possa, que se você tem um desejo de ter um negócio, ou se você tem um negócio, está começando, ou está aí agarrado em alguma situação, tenha coragem, foco, determinação no que você pensa, no que você planejou, que você deseja levar para o mundo de melhor. Não está feliz onde está? Busca o caminho melhor aí da sua vida, faz uma nova atualização. Ai, não estou aguentando mais esse tipo de trabalho, o que posso fazer para ser feliz ainda nesse mundo? E há a possibilidade, né? A gente vê pessoas bem mais velhas buscando novas carreiras. Então, eu acho que é buscar isso, ser feliz aonde você trabalha, com o que você trabalha, para que sua vida também seja leve, tranquila e que você tenha aí uma comunicação expansiva, que a gente olhe para você e as pessoas vejam que você está feliz e isso flui tudo, né? Flui tudo melhor. Luane, muito obrigada mais uma Eu que vez. agradeço. É sempre um prazer receber você aqui e Eu que agradeço, Jane. aprender E no tanto. primeiro a gente não se conhecia pessoalmente, agora a gente já se conhece, né? O nosso, nem falamos nada depois do WCD, né? Como foi, né? E foi muito legal, né? Foi Acho que a muito gente legal. criou muitas conexões, né? E vão Verdade. sair coisas boas ainda daí, se Deus quiser. Se Deus quiser. E muito obrigada mais uma vez. E para você que ficou com a gente até o final, não esquece de seguir o Bate-Papo com o Jane Schwab nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. E é claro, fica ligado nas informações da Luane logo abaixo. Se comunique bem, se destaque e realize seus sonhos. Até o próximo Bate-Papo. Luane, conto contigo no próximo Bate-Papo, hein? Obrigada. Vamos sim, vamos marcar outro. Vamos pensar aí, de repente, pedir a opinião do pessoal, o que eles querem que a gente fale. A gente traz, às vezes, um tema específico e a gente fala sobre isso. Podemos até pensar uma live, né? Que tal? Isso aí, vamos sim. Vamos sim. Muito obrigada mais uma vez, Luane. Muito obrigada a você, muito tá? Obrigada pelas suas super. Beijinho, tchau, até a próxima. próxima. Beijo, gente. Fica com Deus.